mãe, o pai, o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. Saudações, Leandro Zen, bora lá! Papos além, papos além. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a fazer meu primeiro dinheirinho trabalhando em casa e eu queria estrear o meu primeiro salário comprando um livro que me chamou muito a atenção aqui na livraria da cidade. Era este livro aqui, Bhagavad Gita, traduzido pelo professor Huberto Roden. Primeiro livro da minha biblioteca de cultura zen. Só que, ao lado deste livro, havia este livro aqui, né? Eu comprei logo em seguida, na semana seguinte, mas eu não comprei o livro do Raul Seixas com todas as letras do Raul Seixas, porque antes eu queria saber desta letra aqui. Gita é uma canção do Raul Seixas que, inclusive, eu e muitas pessoas viemos a conhecer o Bhagavad Gita através da música do Raul e do Paulo Coelho. Foi assim para você também? Conta aí nos comentários que eu quero saber. Inclusive, essa imagem aqui, ó, do Krishna, essa imagem eu copiei e coloquei na capa do meu primeiro caderno de letras. As letras eu escrevia à mão e colocava as notas, eu escrevia a letra em azul e as notas em vermelho, né? E nos ensaios eu levava esse caderno com o Krishna na capa, nos primeiros anos de mantra, se chamava assim a minha banda. Nesse livro, essas imagens e toda essa cultura oriental, filosófica, me chamou muito a atenção, despertou em mim um amor por esta vertente que nunca mais se esvaneceu, na verdade, só cresceu. Já era uma semente que estava plantada, esperando os adubos corretos para vir e florescer, enfim. Muito bem, neste livro aqui é que eu vir a conhecer os primeiros conceitos de uma filosofia dentro do hinduísmo chamada Advaita, que literalmente significa não dois, não dualismo. O professor Huberto Roden traduziu o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching e também os Evangelhos de Jesus Cristo. Então, este professor Huberto Roden, brasileiríssimo, desconhecido, infelizmente, né? Ele trouxe para a cultura brasileira os primeiros contatos com a filosofia não dualista. Faço deste vídeo, então, mais uma homenagem a ele. E também a Raul Seixas. E também a Paulo Coelho, mas não tanto. Escreveu Huberto Roden aqui nas notas de rodapé deste livro muita coisa que foi me explicando perguntas que eu tinha desde sempre e que eu nunca tinha encontrado mestres que pudessem me indicar, me ajudar nas minhas buscas. Então, por este caminho eu fui encontrando. Por isso que eu faço música também. E eu espero que através das minhas músicas, vídeos, animações, papos além, eu possa também chamar a atenção de outras almas que estão por aí a buscar as suas respostas, por assim dizer, né? Até dizem, hoje em dia, que o Brasil é a pátria do futuro quando o assunto é espiritualidade. Num futuro não muito distante, quando as vertentes dualistas se revelarem muito ilusórias, infantis, antiquadas, de frente a uma nova consciência, um novo despertar de consciência que está ocorrendo vagarosamente, todo o manancial brasileiro vai se revelar, porque existem fatores muito interessantes da nossa cultura. Por exemplo, um dos países, o país onde o espiritismo mais cresceu, é um fenômeno interessante, bem brasileiro.
E também dizem os mais audaciosos pesquisadores do assunto que, inclusive, os mestres tibetanos estão renascendo no Brasil para um futuro próximo poderem fazer as suas escolas florescerem aqui, onde virão estudiosos do mundo inteiro. Enfim, o que é Advaita ou não dualismo? Um dos conceitos mais importantes é o Brahman. Brahman, que seria o ser supremo, indivisível, o todo. Para entender por que isso difere tanto assim das religiões mais convencionais de hoje em dia, por exemplo, o cristianismo, a gente toma como exemplo o entendimento nosso, comum, de pessoas comuns, de conceitos como mundo, céu e inferno. E também o conceito de que não há contato com pessoas que já morreram. Isso seria blasfêmia. Então, aí, neste sentido, já podemos entender um certo dualismo, uma certa divisão. Deus, lá em algum lugar, se manifesta ocasionalmente nas coisas que a gente vê, mas não é totalmente as coisas que a gente vê. Já o Brahman tem uma natureza indivisível. Deus é também aquilo que a gente vê. E este ser Brahman tem uma qualidade chamada de Satchit Ananda, que seria uma consciência só, realmente, que permeia o universo todo. Inclusive, a alma do ser humano seria parte de Brahman. Essa alma humana recebe o nome de Atman. É um raio do Ser Supremo. Não é separado. Embora esta consciência pura de Brahman, ela é impessoal, sem formas, o nosso eu, pessoal e com certas formas, na verdade, profundamente, ele acaba se misturando à consciência pura, sendo que, de fato, é indivisível. Mas aquilo que parece realmente dividido, que parece eu, você, cada um de nós tem a sua alma, que vai parar em algum lugar no mundo, em algum outro mundo, tudo isso é bastante aparente e dentro da filosofia védica, da onde se origina a Advaita, isso seria Maya, a ilusão. É uma ilusão de perspectiva que o nosso corpo biológico, que a nossa mente, os nossos sentidos geram a nós uma percepção de que realmente somos separados. Isso é só uma ilusão. A famosa Maya, mundo de Maya. Como que se o mundo que a gente vê, experimenta, fosse apenas um filme projetado na tela de Brahman. Quando o filme acaba, todas as formas desaparecem e a única realidade se torna presente e evidente, que seria a tela branca, né, onde foi tudo projetado, a consciência pura. Esse papo todo de Advaita surgiu cerca de 700 anos antes de Cristo, e ele faz parte de algo mais antigo, chamado de Vedas, cujos primeiros registros datam de 1500 anos antes de Cristo. Os Vedas, eles representariam toda a qualidade do subconsciente do povo indiano, toda aquela coisa espiritual que eles têm. Os Vedas são um conjunto de rituais, por assim dizer, de todo este manancial espiritual que foi sendo desenvolvido há Brahman sabe quanto tempo atrás. E dentro dos Vedas, na parte final deste período védico, apareceu o Advaita, que seria uma filosofia, um sistema de estudo dos Vedas, onde depois o Gita representaria, ele apareceu uns 200 anos antes de Cristo, ele representaria uma popularização
de toda esta filosofia védica. E chegou até nós, inclusive, através de uma música de rock aqui no Brasil, em traduções de filósofos. O professor Huberto era muito respeitado, realmente, filósofo acadêmico, que trouxe pela primeira vez no Brasil as traduções desta filosofia, desta escola não dualista, né? Então, realmente, o Gita ele se proliferou culturalmente pelo mundo e trouxe, em períodos antes internet, conceitos bem arrasadores, bem rock and rolls, dentro de todos os conceitos religiosos que foram nos ensinados pelas religiões monoteístas. No Zen budismo, que é uma outra escola, o não dualismo aparece também. Embora no Zen não seja estudado filosoficamente os conceitos todos de não dualidade, mas sim se busca experimentar numa experiência direta o que é esta realidade não dualista. E esses lapsos de experiência ao qual o discípulo se dedica a acontecer são chamados de satori. É aquele momento relâmpago em que você percebe que a dualidade é uma ilusão e que você é um com o todo. Sim, um com o todo. E isso é uma expressão bastante popular, realmente. E dá para se tomar como exemplo do que seria o não dualismo. Somos um com o todo. Então, para você chegar no Satori, dentro da escola Zen, se pratica o Zazen, a meditação. Embora você possa, sim, percorrer o caminho longo dos estudos dos Vedas, você pode também sentir essa vibe não dualista a qualquer momento em sua vida, mesmo sem saber das teorias filosóficas da coisa toda, porque a vida é a vida para todos nós. Nos dias de hoje, existe um movimento chamado Satsang, ou até mesmo Neo-Advaita, e os personagens que encabeçam esse movimento, tem vídeo deles aqui no Cultura Zen, em textos que eu mesmo preparei, mas eu colocava uma voz de inteligência artificial para fazer a leitura, né? Existem vídeos sobre esses personagens do movimento Satsang atual, que seria o Papaji, o Muji, o Rupert Spira, Gangaji, até mesmo escritores como Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Toda essa vibe. Quem mais? Professor médico Deepak Chopra também. Enfim, todos esses séculos, milênios de sabedoria oriental estão sendo confirmados pelos estudos mais recentes da ciência neurológica e quântica. Mesmo que isso soe bastante engraçado e perturbador para muitos de nós, até dentro das escolas cristãs mais ortodoxas, mais moralistas, chamar escola, não religião, dentro da escola cristã, que desvirtuou bastante as palavras do mestre original, eu acho. Claro, naturalmente, é um fenômeno natural. E quando se fala em moralidade, a coisa cria ainda mais asas e formas diferentes. Quando o filósofo, o cientista realmente está interessado na verdade, a coisa não sai muito do eixo, né? Mas quando a coisa se transforma em moralidade e política e poder e ambição e ganância, isso tudo cria muitas vertentes, é o que aconteceu. E dentro tantas vertentes das escolas cristãs, o espiritismo, mesmo sendo ainda bastante dualista, aparentemente, ele é originário do Evangelho de Cristo, então é interessante, mesmo que soe ainda engraçado para alguns de nós, ele traz conceitos como reencarnação, que são conceitos lá do Oriente, mais antigos, né? São mais além, e também são quânticos.
e neurológicos. Então é bem interessante realmente que o Brasil realmente parece um manancial que há de oferecer muito no futuro para os buscadores verdadeiros. É preciso entender a humanidade sempre como aqui e agora, né? Os budistas, eles realmente não se importam, muito menos a corrente Zen, que é uma corrente alternativa, eles não se importam muito da forma que você está entendendo as coisas como elas se apresentam para você. O importante é você sempre estar comprometido com o contato direto com a realidade no final das contas. E parece que esse contato direto com a realidade se torna mais fácil de acontecer quando você está livre de conceitos meramente moralistas, filosóficos, doutrinatórios, etc. e tal. Quando você usa toda a cultura religiosa que a humanidade deixou para encontrar o seu caminho de uma maneira livre. Até o próximo vídeo.